Olá, amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Vitor e se os carros antigos tivessem que sair de circulação, eu andaria claramente a pé. Olá, meu nome é Paulo e o meu cérebro diz uma coisa, o meu coração diz outra. Top. Fala galera, meu nome é Miguel e, cara, eu acho que antes dos carros antigos saírem de circulação, eu acho que os motoristas antigos deveriam sair de circulação também. É uma opinião fundada em argumentos muito bons, que a gente já meio que discutiu em outro episódio, mas acho que dá pra gente aprofundar mais nesse. Mas, antes de tudo isso, eu queria passar a palavra pro nosso querido Paulinho, que não vai ter salve hoje, mas que acho que tem recados importantes aí pra vocês. Exato, como não tem salve, então simplesmente siga a gente no seu player de podcast favorito. Que assim que você seguir a gente, ele faz download automático toda vez que a gente sobe o seu player na rede mundial de computadores. Siga a gente também no @podcasthocast no Instagram e no YouTube você coloca Ru, espaço cast, WHO, espaço CAST, que você encontra a gente também lá com os nossos episódios no YouTube, para caso o seu player dê algum BO, você consegue ouvir nós no YouTube também, sem ficar para trás. Muito bom. E você, Miguel? Bom, temos os nossos cassetinhos, né? Se você quer ajudar a gente, quer ajudar esse podcast que você gosta tanto, compre um cassetinho. Compre um cassetinho ou um adesivo logo WhoCast que temos em branco e preto, ok? Então entre em contato com a gente no Instagram, manda uma DM, pode mandar uma DM também para mim no @tumaicar. Pode só seguir o Tumaicar também, a gente aprova essa mensagem. E se você quiser continuar conversando com a gente, conversando com os outros ouvintes, corre lá no Facebook, Podcast WhoCast, entra no nosso grupo e você vai descobrir a senha durante o episódio, ok? Muito bom. E antes da gente começar a gravar, na verdade o Miguel deu até a letra aqui pra gente só fazer uma ressalva ao último episódio em que escolhemos carros em que casaríamos e carros que teríamos como amantes para o resto da vida, ambos, né? Mas a gente acabou não falando sobre o carro que a gente não gostaria de ter, de se casar, mesmo que obrigatoriamente, certo, Miguel? Exatamente, um casamento compulsório aí. Exato, meio que obrigado pela lei. E eu acho que é até mais fácil você escolher, enfim, um carro que você odiaria ou que você não quer casar de forma alguma, independentemente de qual seja esse carro. Mas me veio um em mente aqui que eu já tinha até citado, acho que em outras conversas, no podcast ou fora, que eu acho que vale a pena ser mencionado, que é... Posso falar já? Claro. Opa, muito bom. Por Que é favor. o Classe A, que a gente comentou, né? O Classe A dos Esse é bom. primeiros, semiautomático, que é aquele que não tem o pedal da embreagem, mas você tem que cambiar a alavanca com a mão. Esse é muito Então, bom. você imagina que um carro, sei lá, dos anos 90, que não era uma época que tinha tanta tecnologia assim, tinha um computador que tinha que entender quando é que ele tinha que apertar a embreagem para você, mas você não tinha o pedal. Então, imagina essa mecatrônica em que na verdade não faz sentido nenhum, né? Eu sei que tem outros modelos de carro, alguns poucos outros modelos de Cara, carro. eu queria dirigir isso pra entender como é que é, porque eu nunca entendi, eu era pequeno, meus pais tinham um Não é e possível, velho. cara, eu não, Caralho, velho. assim, não sei como é que funcionava, mas a pior coisa do Classe A, eu vou te dizer agora, Japá. Ele Hum. tem uma divisória no vidro da frente e tem aquele vidrinho perto do Uhum. retrovisor, certo? Os caras Putz, o quebravam famoso aquele quebra-vento, vidrinho, sim, abriam o carro por dentro e roubavam o roubava. rádio. Mas assim, Sus. inúmeras vezes, cara, umas 4, 5 vezes que roubaram isso aí. Teve uma vez que meu pai encostou, tipo assim, ele não queria entrar na garagem, ele encostou o carro na frente de casa e roubaram, assim, em 10 minutos. Juro por Deus. Agora, o meu carro, que eu não gostaria de casar compulsoriamente, talvez um Xara Picasso ou uma areia. Mas uma areia ainda tem o fator de que, tipo, tudo bem, o bagulho vai te dar uma dor de cabeça do caralho, não sei o que, mas o ronquinho do Five Tech vai fazer valer a pena cada segundo que você tá Então casado tem um com ponto ele. positivo, né? Apesar de O diversos Picasso não, o negativos. Xara Picasso não. O Xara Picasso é Sim. só um lixo. Bom, são ótimas escolhas que vocês tiveram também. No meu caso, foi um carro que eu já dirigi,
que é o famoso Fiat Idea, que eu acho que, né, já saiu de produção faz um tempo aí, eu espero, né, se não saiu, peço perdão pelo vacilo aqui, mas, cara, é um carro que ele não é bonito, tipo, ele não me dá nenhuma vontade de ter pelo visual, ele não é tão prático, por mais que ele tenha esse formato meio de monovolume, e o câmbio Dualogic, ou sei lá, o automatizado que a Fiat tinha na época, é o pior câmbio que eu já consegui dirigir em qualquer carro. Muito ruim, muito merda, o carro não anda também. E, enfim, eu dirigi ele uma vez só, pra nunca mais também. E é Ele é isso. pior do que aquela TR4 que um dos seus chefes tinha? A minha chefe tinha uma blindada e uma outra colega de trabalho minha também tinha uma blindada igualmente, que por acaso, quando eu fui usar ela, acabou furando o pneu na marginal. Eu tive que trocar entre a faixa expressa e a faixa central e a faixa local da marginal Tietê, embaixo da ponte ali onde tem uma galera que mora também. E como eu vou falar, são carros horríveis também, seriam outros carros que eu não teria. Se puder colocar mais um na lista, eu colocaria a TR4, mas eu acho que a ideia é pior, porque com a TR4 pelo menos você não se preocupa muito com as condições lunares do nosso asfalto brasileiro. Isso é um fato. Muito bom. Também eu vou te falar, viu, gente? Puta que pariu, que carro bosta. A classe A, eu lembro que ela ralava em absolutamente tudo, né? Mas na época que lançou, eu não julgo quem teve, porque de fato era uma aposta da Mercedes que os brasileiros meio que gostavam. Uhum. Mas é que hoje em dia não tem como, velho. O bagulho não vale nada, a mecânica é muito difícil de mexer. Enfim, não sei se é difícil Tinha porque um não tem vídeo de mão um de obra ou porque cara, não tem peça. o vídeo de um cara com 3, vendendo 3 classe A que tava encostado. Não, tinha um cara, É, tipo, isso mesmo. meio que não é um galpão, né? Mas um lugar meio escuro, É, mesmo assim. Tinha um isso. monte, era meio mais de 3, cara. Eu tive Nossa, pesadelos que com esse vídeo. tristeza. Boa. Mas enfim, acho que tá Vamos aqui lá. três modelos, quatro com a TR4, né? Mas modelos de carros que a gente odiaria ter pro resto da vida. Acho que todo mundo odiaria ter, independente, mas enfim. E eu adicionaria também o Scenic, né? O Scenic dos primeiros, que é horrível. Mas enfim, acho que é Mas outro papo também. meu pai gostava muito desse carro. A gente teve também. Meu A pai sua gostava. família também, hein? Seus pais, você Caralho. não tem Puta, pior que você é teve. uma escolha de carro assim impressionante. Mas meu pai teve um Escort perua, que era bonito. Era Nossa. da hora esse Ô, carro, falando era nisso, eu lembrei. 1.8 16 válvulas, E é mano. Ah. raro, raro. A É mãe um do E amigo o, meu, ela é, teve tanto o classe A quanto esse Escort perua também, a mesma pessoa. Olha só. Você falou agora, me deu um Não, e quando você falou estalo. mãe de um amigo seu, já dá pra perceber que pela idade faz exatamente o sentido, né? Que era mãe, aí tinha uma wagonzinha, depois foi pra onda dos SUV, que não era SUV, né? Que era minivan. E aí Uhum. provavelmente ela deve ter, sei lá, deve ter tido um Meriva e hoje deve ter, sei lá, uma SX, alguma coisa parecida, não é não? Ah, provavelmente. É que eles têm um 206 conversível, xodó na Nossa, garagem do pai é. deles, um Puta, aí DKW me também, que o complica. pai deles coleciona um carro por vez, né? Que eles falavam que ele comprava o carro velho, ficava 5 anos, trocava por outro, assim, tinha sempre lugar na garagem. E os outros 3 carros, né? Que eles têm 5 lá, se não me engano, são modelos aleatórios, que faz tempo que eu não falo com eles. Enfim. Pô, mas DKW é da hora. DKV. É. Sim, sim. Ah, Vamos aí pro tema da semana, vamos. então. Vamos lá. Senhores, os carros antigos deveriam sair em circulação? Na verdade, o título era até um pouco maior. O título original é: os carros antigos deveriam sair em circulação por motivos de segurança, mas eu acho que, é bom ter um título menor, né? E dois, eu acho que não necessariamente precisa ser só pelo motivo de segurança, como assim como o Miguel também já deu um pouco de spoiler. E eu queria só começar com uma discussão que eu acho que é válida, que eu não conheço, na verdade, um país que tenha tirado os carros antigos de circulação. E sim países que têm algumas medidas específicas para que esses carros rodem em alguns lugares ou horários específicos. E aí, enfim, eu acho que economicamente isso faz muito mais sentido, porque você não pode tirar o poder de um cidadão que tem um carro que foi vendido dentro da lei. E é muito engraçado que isso começa a dar uns paus enormes, né? Por exemplo, o Fusca que eu tive, ele era um Fusca tão antigo, igual no mesmo ano do Arthurzinho, né? Mas ele era um carro tão antigo que não necessariamente ele precisava ter nem cinto de segurança, nem retrovisor. Óbvio, a lei ela não permite que você ande sem eles, mas se ele fosse placa preta, você poderia alegar que, pela originalidade do carro, você não precisa nem do retrovisor do lado direito e nem do cinto de segurança, porque de fato esse carro não vinha com isso. E, enfim, é muito engraçado, né? Porque hoje a gente baliza carro com quantas estrelas de NCAP ele tem no teste do crash test, quando ao mesmo tempo do seu lado tem um carro que não precisa ter cinto de segurança, né? Exatamente. Você vai Então, matar o cidadão. Você vai sair suave, mas o cidadão, então infelizmente. Não, mas então, ao mas mesmo é que tempo. tem a questão, tipo, de ser.
a segurança sua, né? Tipo, do Sim. proprietário do carro velho, por exemplo, e a segurança também de terceiros por causa desse carro, né? Que acho que esse que é o ponto que pega mais também. Porque, tipo, que nem o meu carro, eu fui lá e decidi tirar o volante original que tinha um airbag, que provavelmente depois de 25 anos não deve estar funcionando, né? E coloquei um volante que não tem airbag, sabe? Tipo, e isso daí, se houver alguma batida, a única pessoa que pode ser prejudicada, possivelmente morrer, sou eu, e não a pessoa de outro carro que eu tenha batido, algum outro pedestre. Eles podem morrer por outros motivos, né? Mas enfim, isso que eu retirei do meu carro, por exemplo, afetaria apenas a minha pessoa. Agora, se você pegar, vamos dar o exemplo do Japa aí, um Fuscão, o freio, por exemplo, que porra, era Sim, tambor sim. dianteiro, né? Não era disco nem fudendo. Não, Era. tambor. Não, o Não? original era tambor. O É, meu era disco, mas enfim, foi uma coisa que colocaram com o tempo. Tuner. tuneiro, né? Não Mas fui eu, então, não. mas é isso, tipo, você pega, porra, o Fusca com freio tambor, sei lá, você precisa dar uma freada mais forte, você vai precisar de uma área, né, de uma distância muito maior do carro, pessoa, animal, enfim, que tá na sua frente que você quer evitar a colisão pra conseguir parar. E isso daí, tipo, é uma coisa que é perigoso pros terceiros. Tipo, se você só batesse, aliás, não é nem num poste, né, porque você bate num poste e danifica o poste, tá fudido, você tem que pagar outro, é caríssimo, né, pelo que eu ouvi dizer. Então, tipo, é uma coisa que assim, né, querendo ou não, você tá arriscando a segurança e a integridade de todo mundo, de tudo que tá à sua volta, né? Então acho que esse é um ponto que pega mais, né? Fora que o carro pode pegar fogo, né? Então, assim. Eu acho. Dizem que pega, eu não sei, assim. Não, mas peraí, até aí você catar uma Ferrari, ela também pega fogo, né? Então Também, não dá também. pra jogar. A Ferrari nova, né? E não dá pra jogar os Fusquinha velho por causa disso. Verdade. É muito louco, porque eu não sei, tá, gente, se a gente tem um embasamento legal sobre você poder mudar coisas que você deixava antes. E eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais tranquila, tá? É conhecido de muita gente de que, por leis, os carros são obrigatoriamente, tem que sair, na verdade, com alguns opcionais, que eram opcionais e hoje, obviamente, são obrigatórios, assim como airbag e ABS. Então, a partir, acho que do ano passado ou desse ano, todos os carros produzidos tinham que sair com ambas as opções e foi um dos motivos que Eu fez com que acho a que na Kombi. verdade era em 2014 já, pelo Acho que foi menos mais a ideia tempo. inicial. Mas depois. Já na pandemia faz 6 anos já, né? É Então, enfim, verdade. tem essa. Que eu Mas lembro que teve o. aquela história da Kombi e do Uno Isso, quadradinho lá saírem de produção porque a isso. plataforma não conseguia comportar tanto o airbag quanto o ABS, ou um dos dois, enfim. Isso. E ó, momento curiosidade, quando eu trabalhava na Volkswagen, nos poucos meses que eu trabalhei na Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, ainda fabricava Kombi e era uma das únicas linhas, se não a única, acho que era a única linha no Brasil ainda, que tinha uma parte da linha que era montagem manual ainda. Caralho. Tipo, era Nossa, que muito louco. louco, né? E, óbvio, né? Hoje não é 100% máquina, mas eu lembro que grande parte da Kombi era igual era você via em filme, documentário, em que tinha uma linha de Kombi assim e os caras iam passando e fazendo algumas coisas que eu não lembro também faz muito tempo. Mas muito louco, né? Mas enfim. E vai com E a aí, plaquinha de quem montou também. né, vai, com o Shredder, só que aqui é Silva. Mas obviamente não vai com a plaquinha. E pra quem já entrou numa Kombi sabe que aquilo, assim, não tem nada de segurança, né? Muito ter cinto de segurança, mesmo que você senta praticamente, enfim, em cima do câmbio. É meio estranho. Mas naquela época podia, né, e tal. E aí veio essa lei que fez com que todos os carros tivessem de fato que sair com ABS e airbag. O que é uma coisa que você fala assim, porra, faz sentido, né? Mas, e de uma forma bastante interessante, o Alcides levanta um ponto muito bom de que hoje você tem o preço mínimo de você comprar um carro aumentou muito essa época, além dos aumentos que já iam ocorrer, assim como ocorrem a cada 6 meses aqui no Brasil, porque justamente esse preço foi repassado para os consumidores finais, né? Então você acaba tirando um pouco do poder de compra das pessoas também. Mas você fala assim, puta, tudo bem, mas você vai ter que pagar 5 conto a mais um carro, mas são itens de segurança. Você fala assim, sim, são itens de segurança. Mas são, hoje em dia, obrigatórios, assim como o cinto de segurança. E eu não sei exatamente se a gente deveria, de fato, proibir ou não esse tipo de carro ou esse tipo de falta de opcionais. Ao mesmo tempo, também tem o outro lado da moeda, você fala assim, puta, então tudo bem, então a gente não vai poder ter lei porque todos os carros têm que ter seta. Então, não necessariamente meu carro tem que ter seta. Então, assim, eu acho que é difícil você conseguir mensurar
se esse tipo de mudança tá certo ou errado. Mas eu acho que tá certo a parte de que você não faz com que os carros antigos deixem de participar do trânsito, por mais inseguro que isso seja. E aí, Paulo, eu sei que você também tem, enfim, alguns pontos legais a adicionar nesse ponto também. Sim. Então, cara, uma coisa que eu acho que me deixou muito triste, deixou boa parte das pessoas que gostam de carro triste, é, como eu falar, na verdade não sei se deixa todo mundo triste, né, mas um exemplo bem forte, né, de segurança de terceiros que prejudicou, entre aspas, né, grandes, o design automotivo, além do design no geral como um todo, né, que isso influencia bastante também no desenho dos carros, né, questão de segurança, principalmente para terceiros, né. Por exemplo, os faróis pop-up, né, escamoteáveis, eles deixaram de ser produzidos porque não podia mais, né, que falava que tinha problema de segurança para pedestre e tudo. E outra coisa também que eu acho, é só um ponto que eu queria deixar claro aqui, porque isso é muito triste, né. Mas é outra coisa que eu acho também que, assim, além da questão de segurança, né, é até a funcionalidade no trânsito, né, porque, assim, você pode dirigir de um jeito super seguro e nunca ter nada com acidente, mas se o seu carro antigo quebra, por exemplo, teoricamente, né, eles são, mais suscetíveis a quebras, né, mal funcionalidades aí eventuais, você acaba, tipo, caralho, bloqueando uma faixa, chamando atenção para acidente, sempre tem os curiosos lá bobão, né, que passa devagar perto de um carro parado para ver o que acontece e tudo mais. É tempo de resposta também do seu veículo, então são coisas pequenas ali também, mas que acabam, querendo ou não, atrapalhando o trânsito. E só que eu acho que essa é a grande questão, né, do episódio, que assim, o que que você vai fazer? Você não pode obrigar, né, a Sim. pessoa a trocar de carro. Tipo, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, às vezes é o carro que ela tem, né, e tudo mais, e tem carros que eles não comportam tais mudanças, né, como eu falei agora há pouco também, na questão do ABS e do airbag, pelo menos. Então, não, eu não sei exatamente o que seria o certo, como foi a minha entrada, né, tipo, vendo a voz da razão, né, que seria o cérebro, tipo, o certo seria ter, tipo, sei lá, uma idade mínima de veículos assim que fosse sendo atualizada, né, de tempos em tempos, para permitir que o trânsito fluísse. Só que ao mesmo tempo, tipo, a parte do emocional, né, que eu prefiro o carro mais antigo, né, de qualquer forma, e acho que, não sei se a maioria das pessoas que gostam de carro, né, mas muita gente também prefere. E tem a questão também de que não é todo mundo que pode comprar, né, às vezes o tiozinho tem um carro lá que ele usa para ir pra trabalhar, que tá caindo aos pedaços, mas é o que ele tem e é de onde ele ajuda a tirar o sustento dele, né, então é uma coisa muito delicada, né, na minha visão. Muito bom. E Não, você, com Miguel? certeza. É que eu acho que assim, algumas soluções impossíveis, mas enfim. É a montadora, por exemplo, cuidar desse carro até o fim da vida. Então, você vai ter que ter, vai ter que ter cinto de segurança. A montadora tem que ser responsável por adaptar um cinto de segurança, enfim. Ou é, atualizou o freio, a montadora tem que ir lá e atualizar o freio. Óbvio que isso aí, em termos de custo, em termos até do design do carro, tipo, não pode mais pop-up, o farol de pop-up, né? Então pega aqui o Miata do Paulo e vamos botar um farol de Chevette no lugar quadrado e foda-se. É, mas são coisas impossíveis. Agora, óbvio que tem que deixar esses carros rodarem, porque as pessoas justamente não têm dinheiro para trocar, porque o carro mais barato hoje em dia já é caro para a maioria dos brasileiros. E é isso, estamos vivendo um Um caos no dia a vida. trânsito, porque o tanto de. É muito. Você anda assim, você vê um carro de sei lá quantos anos. Quanto que teria um Fusca de 50 50, né? anos? Então, 50 assim, para você vê um mais, né? Isso carro é de. 2020, cara. Então, você vê um carro de 50 anos do lado de um carro 0 km e você tá no seu, que no meu caso, que é um carro que até, assim, aparenta ser novo, mas já tem seus 10 aninhos, né? Então, é, é uma doideira mesmo. Eu acho que existe uma brecha na lei que faz com que isso possa acontecer de uma forma saudável, que é a brecha da placa preta, né? Em que você torna o seu carro colecionável e você precisa fazer parte de um grupo, e eu acho que é por isso mesmo Sim. que tem a isenção de alguns impostos, né? Porque não é um carro de rodagem, é um carro mais de coleção, e aí isso vira praticamente uma obra de arte, por isso que não tem esses impostos. Por mais que você possa rodar com o carro, tem algumas restrições, é meio chato.
Mas eu acho que tem esse tipo. E o que eu vi, pelo menos na Europa, que eu acho que faz bastante sentido, muitas das cidades grandes fazem com que, dependendo do ano do seu carro, você não possa entrar em alguns lugares do centro da cidade. Inclusive, algumas cidades têm algumas restrições bem específicas, tipo assim, puta, só carro de 5 anos pra cá e tal. Muito disso é feito, para não entrar caminhão, óbvio, 2, carros antigos, mas não porque eles vão bater, porque não tem ABS nem nada, mas porque poluição. Então é uma coisa Sim. que eles tentam fazer com que não tenha poluição. Mas, ao mesmo tempo, também faz com que, de uma forma bastante capitalista, também fique mais bonito o lugar, né? Então, Você tem mas coisas mais novas. Japa, você talvez veja isso, talvez saiba melhor, né? Que você acho que foi mais recentemente para Europa. Não sei se você saberia responder ou não, mas ou só porque você conhece também, não sei, enfim. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, você vê gente tipo, que precisa, né, prestar serviço desde o centro, né, Uhum, até a parte mais exterior, digamos assim, da cidade. sim. E lá na Europa, eu não sei como é que seriam, entendeu? Tipo, se existiriam pessoas que na mesma condição do Brasil, né, devido às proporções ali, que precisariam ir com o carro até lá, entendeu? Porque imagino que se você toma essa medida aqui, Não, em fodem a São vida. Paulo, tipo, nossa, ia prejudicar muita gente, sabe? Tipo, esse é um Sim. negócio, sei lá, na minha Não, opinião, errado, exatamente por causa disso. sim, Agora sim. lá É por isso que as coisas. Sim, é por isso que as coisas têm que ser pensadas, né? Eu não tenho conhecimento legal sobre, obviamente, nem aqui, muito menos outro Nossa, continente. Japa, eu tô decepcionado, Mas. porque eu achei que você É, te conhecia a contratei renda de pra cada isso, pessoa, eu de acho que eu tinha cada uma lido. das pessoas que Mas. estava sendo envolvida ali. Mas assim, eu não queria dar spoiler sobre a minha opinião final do programa, mas já dando aqui, eu acho que assim, tem sim que ter alguma lei que faça com que isso funcione para dar mais segurança para um todo, mas ela só pode vir se você estiver, tipo assim, 10 de 10 em relação à infraestrutura, tanto da lei quanto à infraestrutura de rodagem de veículos. Por Uhum. quê? Porque assim, o meu carro, ele óbvio, se eu for um piloto profissional, ele pode parar até mais rápido do que carros com ABS. Só que, para uma pessoa normal, assim como eu, óbvio que isso é pior, mas eu também dependo de outras variáveis, assim como um asfalto bom. Porque o próprio carro com ABS, ele consegue ler, ou controle de estabilidade, enfim, ele consegue ler outras coisas quando você está enfiando o pé no freio do que o meu, obviamente. Ou Uhum. meu pé, ou minha bunda de ouro, por melhor que eu possa dirigir na minha vida. Ele tem uma Então, bunda de ouro, galera. não, então eu acho que isso tem que vir com uma infraestrutura diferente. Aí respondendo um pouco a sua pergunta, Paulo, lá Uhum. você tem que, na verdade, você cadastra, né, seu carro, mas eu vou ser bem sincero, você pode cadastrar como prestador de serviço, então carros a diesel vão poder entrar, né, com determinada autorização, mas eu acho que no final das contas, se você não tiver um carro X novo, né, de X anos e nem tem autorização, pau no seu cu, você não vai pegar trabalho lá Sim. dentro. Sabe umas coisas assim? Sim, sim. É que eu tava pensando nisso, né? Que, por exemplo, querendo ou não, isso até, de certa forma, seria uma medida para incentivar, né, a renovação da frota. Sim. Só que, tipo. Você dá incentivo, né? Não tem como. Você fala assim, Então. olha, gente, então todo mundo que tem um Escort agora precisa comprar um Não, Polo. exatamente, pá, o incentivo é Exato. assim, ó, você não pode mais usar esse carro em determinada área da cidade, porém, o carro mais acessível que você tem custa, sei lá, 4, 5, 6 vezes o valor do carro que você tem agora. Sim. E Não, pau no seu imagina cu, se entendeu? Então, proíbem, tipo, se proíbem courrier de rodar. Tipo, vai ficar sem fodeu. O pedreiro na Brasil vai cidade. parar. Exato. Não só isso, né, Miguel? Os caminhões, velho, a grande parte da frota brasileira de caminhão é caminhão Sim, de sim. muito tempo atrás. E Não, a gente não e manja. sucateado, e a gente vê nas estradas o Exato, tanto de exato. acidente que dá por causa disso. E E a gente não manja. Diga. não, uma coisa que eu brisei agora é que as courriers, não sei se, óbvio, fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo eu tenho dados estatísticos que mostram isso aí. Mas a courrier sempre tá com umas ripas de madeira atrás e sempre muito bagaçada. E as Chevy 500 sempre estão com aquelas grades em volta, levando papelão ou lixo. É. Repara, Mas aí não são Chevy 500, né? Elas são tipo Chevetes cortados às vezes. Enfim. Sim, geralmente Chevettes exato, é cortados, mas, convertido, né? São mas carros muitas das convertidos, é vezes muito louco. Chevy 500. Carregando um peso exorbitante, muito maior do que o Exato, permitido pelo exato. próprio carro. Não, Não, essas e é Chevy 500, isso. elas são tração traseira? Só uma Não, dúvida. Não? não. Ah, tá, então entendi, Nem porque a não, Courier. não tá super valorizado essa bosta. É. Assim. O... Na Não, e é verdade, isso. nenhuma né? Das pequenas, nenhuma. Só a Pampa que é 4x4. E essa Sim. tá valorizada. Pararampantipa pampa. São carros que são usados ainda para trabalho e para um trabalho que, assim, os caras levam um tanto de lixo ali que é pesado. Então, aquele carro Sim. pode capotar, aquele carro pode
numa ladeira, sei lá, o freio esquentar e sair desgovernado. São vários fatores aí que realmente deveriam ser óbvio que, puta, o cara usa aquilo, é a única fonte de renda do cara, que não sei o que, óbvio, mas ele tá botando em risco tanto as pessoas quanto o bem das pessoas, Sim. né, a todo momento que ele tá andando ali na rua. Mas, ô Miguel, eu vou te dar um. Eu entendo o que você está falando, tá? Mas eu vou te dar um outro exemplo. Nos Estados Unidos, você é obrigado a ter seguro no seu carro. Então, se você for pego Ah, assim, aqui por mais. também, a gente tem o Super É, DPVAT. é tipo isso. Mas o. Mas aqui da Private acho que é mais pra. Quando você se machuca e tal, né? Tanto que Sim, polícia sim, de mas moto é é por mais isso que caro. lá eles pedem o Registration and Insurance, que é É, o registro do e, carro e o seguro. Mas é uma maneira de você. Enfim, existem artifícios que você pode usar na sociedade via leis em que você consegue amenizar esses problemas. Então, eu concordo com você. Inclusive, já vi um monte de batida por carros com má manutenção ou até por falta, né, de ABS e tal. E Mas. eu já vi Fusca pegando fogo na Marginal, se é que Exato. você acredita num negócio desse. Jura? Não é possível, velho. Ju por Mas D. mas acho que o grande resumo da história é que sozinho o governo não pode falar, tipo assim, olha, velho, pau no cu de vocês, a gente tá tirando todos os carros abaixo de 1970 de circulação, e daqui 5 anos vão ser os de 80, e daqui mais 5 anos vai ser os de 90, e aí pra sempre a gente vai ficar assim até só ter carro 2010 pra cima. Eu Uhum. acho que não dá, mas também falta muito em geral, Miguel, não é nem só. E é por isso que eu também não queria que deixar só carros antigos, tá? Existem algumas leis que elas já servem meio que para proteger tudo isso. Então, para você ter uma ideia, é proibido você viajar com moto, eu acho que abaixo de 125 cilindradas em rodovia. Uhum. Faz muito tempo que eu fiz CNH, mas eu já li isso depois de um tempo. Eu não sei se é 125 ou 150. Nem existe uma fiscalização. Nunca ouvi ninguém falar que foi presa por causa disso. Mas é justamente, independentemente do ano da moto, que eu acho que é uma lei que faz relativamente sentido. Você fala assim, cara, é perigoso você viajar com uma moto que tem menos de 8 cavalos em um lugar que é 120 km por hora. O problema no Brasil é que ao invés dela fazer essa lei, o que ela faz? Ela fala assim, não, agora o limite vai ser 80 para todo mundo. E ela Exato, nivela exato. por baixo, tá? Mas assim, É. é uma lei que faz sentido, se for pensar, Não, independentemente do ano da moto. sexta-feira passada, fiquei preso no trânsito na Marginal. Ah, já chegamos, já estamos vivendo a vida normal, né? Porque aparentemente não tem mais corona, enfim. E aí também, lotado de vendedor ambulante, lotado, que é aquele negócio que Sim. a Marginal mudaram na época do Haddad lá, mudaram o limite da Marginal porque haviam muitos atropelamentos na Marginal. Só que a Marginal não é para ter pessoa, entendeu? E aí é isso. Ao invés de pegar essas pessoas e resolver esse problema de alguma forma, não. Você fala assim, é melhor a gente proteger essas pessoas fazendo com que os Sim. carros andem na mesma velocidade de uma via comum numa via rápida. Enfim. Tem todos os lados da história. Né? Assim, porra, mas esses caras também não estão lá porque eles querem. Óbvio, eles estão lá porque eles querem que ninguém é obrigado a fazer nada, mas os caras estão lá trabalhando pra tentar ganhar algum dinheiro, né? Se é usado em droga ou se é usado pra manter a família deles, aí, enfim, cada um escolhe o que quiser. Mas eu concordo com você, Miguel. Eu falo assim, cara, então o governo ele tem que dar alguma ajuda pra essas pessoas. Então, Sim, sim. e não significa que o governo não dê, porque eu acho que ele dá. Então, se é o suficiente ou não, ou como é que chega, aí é outro papo. Mas, assim, existe um. Por isso que eu acho que o contexto dessa discussão é mais macroeconômico, né? Tipo assim, cara, como é que eu posso exigir que a população tome no cu sem os carros antigos, se na verdade ninguém tá preocupado com porra nenhuma? Então, a gente pensa muito com a nossa cabeça, tipo assim, puta, eu tenho o Escort porque eu acho louco, eu até poderia ter um carro mais novo, mas enfim, eu quero viver essa história do Escort. Mas quando tá chovendo eu não uso ele, sabe? Umas coisas assim, tipo, Sim, sim. é bem coxinha mesmo. E tem gente que tem que usar todos os dias, assim como a gente conhece um monte de gente que usa carros antigos todos os dias e estão super bem. O Alcides é um cara que nunca bateu o carro, e o carro dele não Sim. tem airbag e não tem ABS. Não, e é aquele negócio, Então, como é que você pode exigir de um cara que ele tenha a suspensão do carro todo em dia e em exato, perfeito estado, se as vias não estão em perfeito estado, exato, né? Exatamente. exato. E E outra ainda assim, coisa diga, que eu tava pensando aqui também é Lacrei, hein, galera? Esse cara. lacrou. mas, um ponto que eu acho interessante, assim, o que vocês acham que talvez seja pior para o trânsito, né? Que piora mesmo velocidade, circulação e tudo mais? O carro velho, que pode quebrar, que tem que andar mais devagar por N motivos, ou o motorista ruim? É um idoso numa SUV.
Ele pode Exato. matar todos nós a qualquer momento. Não, é um idoso numa SUV, alguém que simplesmente dirige mal, que não presta atenção, que mexe no celular enquanto Sim, dirige, manja, sem dúvida. tipo, que nem ontem eu tava voltando de moto, que eu fui na fábrica, no trabalho pra ver um negócio, e simplesmente eu vi que tinha um Palio que ele ia me derrubar se eu não prestasse atenção e freasse com a moto. E antes de gritar, lá na Cerro Corá, pra deixar a história mais palpável. Hum, Enfim, e eu ia, obviamente, gritar ou buzinar. Só que eu olhei antes no retrovisor e eu vi que era uma tiazinha com cabelo extremamente branco, máscara no queixo. E assim, ela não teve a menor ideia da minha existência ali enquanto eu tava perto dela. A hora que eu olhei, assim, sabe, tipo, pra ver quem era. E tudo bem, era um carrinho mais antigo, tal, acho que era um Palio Prata, alguma coisa assim. Só que é isso, tipo, a pessoa ela podia estar também num Mas carro. você vai ter que me dar a placa desse carro, porque senão eu não vou acreditar na sua história, Paulo. Puta, era AVO 1234. De avó, 1234, brincadeira. Mas enfim, como Quase eu vou a minha. falar. Tipo, eu sei, eu falei pra te dar uma zoada mesmo. Enfim, X. como eu vou falar, se ela tivesse num SUV, na Mercedes SLK, zero. Enfim, se ela tivesse qualquer outro carro e ela simplesmente fosse ela, ela podia ter me acertado se eu não prestasse atenção, Sim, entendeu? sim. Então, tipo, o meu ponto é esse, tipo, talvez, eu acho, nesse caso, que um motorista ruim é muito pior do que simplesmente um carro que não esteja em 100% de condições de estar rodando. Tá? Sim, Seja por questão de sinalização, de eficiência de freio, motor ou qualquer outra coisa assim, eu acho que a pessoa não dirigindo bem, e assim, bem do jeito funcional, tá? Não um pilotão, ela causa muito mais estrago, então eu acho que né, o episódio, pô, será que os carros antigos deveriam sair de circulação? Eu acho que antes de alguém pensar isso no governo, que infelizmente né, a gente sabe que não é assim que funciona, teria que pensar em como o motorista está dirigindo, né, desde a parte da formação de condutores, né, o nosso famoso CFC, essas coisas, até também, caralho, agora me fugiu o nome, o número de pontos na CNH, que por mais que eu tenha gostado, né, que acho que saiu hoje ou essa semana, enfim, que a gente está gravando aqui, aquela notícia que vai passar para 40 pontos, né, se não me engano. Uhum, uhum. positivo. Isso, tipo, eu achei muito bom pra mim, porque, enfim, né, eu tenho. Confirmou, Paulo? Então, não sei, velho. Os caras estão falando Ah, hoje eu lá. nunca adaptei dessas merda que os É. caras decidem, aí volta, decide, volta. Então, Me mas deixa vamos, muito puto. vamos colocar aqui no nosso cenário do podcast que tá aprovado, vai. Beleza, pra mim é bom, pô, 40 pontos, né? Porque todas as multas que eu tomei foi por distração. Tipo, quando eu tava andando rápido mesmo, eu via onde tava o radar e tudo mais. E às vezes eu tava, sei lá, 10 quilômetros a mais do limite da via, que pra mim tava coerente ali com o que eu tava vendo e tudo mais, eu não prestei atenção e eu acabei tomando a multa. Então, E tipo, dizem que quando você tá acima de 200, o radar móvel não pega. é, Claro que pega, tem um monte de foto aí, cara. tem. Mas meu É, carro não chega a sei. 200 mesmo. Enfim, como eu vou falar, então, tipo, eu tomei assim, o limite era 110, eu tava a 120, no radar deu Sim, sim. Mas o 118 que e me acontece, fudi. Paulo, é que nesse negócio dos 40 pontos, tem o fator de que são apenas multas leves, ou eu acho que é grave e média. Gravíssima se você for reincidente, aí De diminui qualquer forma. Não, esse. não, Tá. sim, eu sei que tem algumas coisas, mas o que eu falo é assim, tipo, as pessoas não vão pensar nisso. No máximo vai pensar assim, tudo bem, tipo, eu tenho mais ponto, a pessoa pode fazer mais merda antes de perder a carta, por mais que eu acho que quem faça vai acabar fazendo de qualquer jeito, né? A gente mesmo É, tem isso. conhece gente que dirige sem carta há 1000 anos e tá Pois aí, né? é. Nunca nem foi parado pela polícia. Mas enfim, mas esse é meu ponto, sabe? Tipo, é uma coisa que, por mais que eu tenha gostado pra mim, né? Tipo, um motivo pessoal muito individual, eu acho que, assim, no geral, se você. Ainda mais aqui no Brasil, né? Que, tipo, você abre um pouco as pernas, a galera já, né? Se, enfim, exagera um pouco, eu acho. E eu acho que isso é muito pior, por exemplo, do que você banir, né? O carro devido a certa idade ou alguma falta de equipamento também, né? Normalmente é por causa da idade. E eu acho que como a gente já falou, né, na época é foda, né? No episódio que a gente disse de como seriam as autoescolas, né, de acordo com o nosso conhecimento baseado em porra nenhuma, que assim, eu acho que tipo, vale mais você focar na formação desse condutor do que simplesmente você É. enfim, né, banir algum tipo de carro ou ser um pouco mais O... permissivo em relação a punições.
Sim, eu acho que tem um paralelo, eu sei que a gente fuge um pouco do assunto, mas voltando aqui, tá? Tem um paralelo muito, muito engraçado, porque a grande maioria dessa discussão gira em torno de fato de itens de segurança, né? Nenhum governo vai falar assim, a partir de agora só vai ter motor turbo. Mas Na verdade, um dia vai ter, mas não será diretamente a montadoras, será emissão. Se você quiser fazer um carro 0.8 e ele tiver uma emissão ok, problema seu, sabe? Se sim, alguém vai sim. comprar ou não, outra história. Mas nada faz sentido se você começa a colocar em paralelo, a bicicleta poder andar em qualquer lugar, independentemente de qual Hum, capacete ele tá usando, Pois é. e dois, moto, né, cara? Eu tava pensando esses dias, tipo assim, cara, é, imagina que você pudesse sentar, Miguel, imagina seu carro, abre o capô, arranca o motor dele, senta em cima e sai andando, mano. É a mesma coisa que uma moto, tá ligado? É praticamente isso. Pô, E aí vocês você fala viram assim, o Quadribike, que tá em desenvolvimento, o cara fez um protótipo, eu vi nesses dias no canal do Chunin. não. É um carro, tá? Basicamente um R8, meio uma Aventador, meio uma Huracan. Tem até o farol do R8, o Hum. motor V10. E você, tipo assim, onde ficariam os passageiros, você recorta isso, tá? Bota um espaço e você pega. Tem uns guidões, e, tipo, você monta em cima do carro com É o tipo isso. guidão e dirige um carro V10. É bizarro. É tipo isso. E vou até ser um pouco mais incisivo nisso. Mas é como se você se amarrasse na frente do É, para-choque, né? Mais ou É menos. isso, É. exatamente. Tipo assim, você tá sentado. Na verdade, eu tava pensando isso porque eu tava andando de moto e tava quente pra caralho embaixo da minha perna. E aí eu pensei que, tipo assim, meu, não esquenta no meu carro porque tem espaço, né? O bagulho tá lá na Exato. frente e O tal. motor tá E eu ali, né? tô literalmente montado em cima do motor. Mas o. Então, moto é a coisa mais estúpida do mundo. E ao mesmo tempo, não tem como você controlar muito isso. Por mais que moto também tenha passado pela lei agora, de que todas têm que sair ou com ABS ou com freio combinado, eu entendo que isso ajude, mas assim, é muito longe de um airbag especificamente, né? Sim, E eu acho que o governo fica muito preocupado com isso, justamente pelo custo que ele tem em relação a acidentes. E isso sim é um motivo pessoal, tá, Paulo? Eu acho que ele tem tanto custo com ambulância, com problema com CT, quando tem acidente todo mundo, e para a marginal e tal, que para ele é muito melhor que a pessoa consiga parar do que cause o acidente, por motivos sim. óbvios, mas não porque causou o acidente, sim porque ele vai ter um custo de reparo da via, vai ter um Óbvio, com custo de certeza. remoção da própria pessoa. Então, também O existe esse próprio pensamento DPVAT econômico, é né? por causa disso, né? Sim, total. E aí eu acho que eles não são bonzinhos a ponto de assim, tomara que ninguém se machuque. É por isso que cigarro tem um imposto maior também. Mas, então, não acho justo, por um motivo econômico do governo, que eu não possa ter meu carro antigo. Eu acho que eles podem sim te incentivar, de uma forma bastante agressiva, a ou ter seguro, ou a ter esse carro rodando em condições melhores, que eu acho que é uma coisa que eles até tentam fazer. Então, assim, puta, caminhão com pneu careca, todos têm, né? Mas geralmente eles trocam pros de dentro. Mas assim, puta, caminhão é foda, mano. Tem que ter uma restrição melhor ali. Porque, primeiro, o trampo dos caminhões é dirigir, né? Enfim, é andar. Então eles ficam na rua muito mais tempo que o meu carro, ou o seu, ou de qualquer outra pessoa. Sim. Menos do Cássio, nosso amigo. Mas enfim. Então eu acho que eles têm que ter uma regularização ou algum tipo de coisa um pouco mais forte, mas não tem como exigir que tenha ABS, que tenha piloto automático, tem esse tipo de coisa. Então, eu estou usando esse exemplo de caminhoneira porque tem um monte de lei que saiu agora que tem um horário, um tempo máximo que a pessoa pode dirigir. Então, assim, é uma preocupação que a galera tem também, porque caminhão, além de bater, mata a gente, né? Sim. Então, tem isso. E eu acho que os carros antigos poderiam ter também. Então, assim, a galera ficar de um olho um pouco mais aberto em relação a pneu. Hoje em dia você acha pneu Aro 14 por R$ 150. Eu sei que pode ser muito Uhum. dinheiro para algumas pessoas, mas assim, é um item que você tem que ter, né? Não sei se dá para, enfim, regulamentar freio, mas eu acho que essa parte que faz com que o carro pelo menos pare é uma parte muito mais importante do que faz com que o carro ande. Então, eu acho que tem que ter sim um olhar mais crítico em relação a isso, mas eu não acho que possa proibir. A minha grande opinião é que, assim, você só pode me falar o que eu posso fazer se você não estiver devendo nada na praça, sabe? Se tiver Exato. tudo no tapete se tiver tudo no tapete, ninguém for me roubar e tal, é nóis, velho. Então pode exigir que eu vou dar um jeito. Mas enquanto isso, e nunca vai acontecer, né? Por motivos óbvios. Então, Exato. enquanto isso, pau no cu, eu vou andar com o que eu quiser e eu amo fazer coisas com o meu carro, fazendo barulho, quebrando e todo mundo achando que é um absurdo e pau no cu deles.
Aham. Não, e outra coisa que eu parei pra pensar aqui também, né, como eu até acho que já contei uma vez, né, que um dia o cabo do acelerador do Miata soltou, né. Uhum. E aí eu não conseguia, obviamente, né, acelerar o carro, então eu fui indo na inércia até parar na entrada de uma churrascaria, aliás, né, que tinha Para lá na dentro da Churrasqueira elétrica. elétrica. perto da entrada de uma churrascaria lá, aí eu fui empurrar o carro, ainda os vales que estavam lá ainda me ajudaram, eu simplesmente abri o capô, tipo, eu já vi, né, que o feedback do pedal estava completamente solto, aliás, acho que o pedal não voltava, alguma coisa assim, não lembro bem. E eu fui lá, já sabia onde era, olhei, encaixei o cabo e o carro funcionou, eu fui embora, entendeu? Agora, se dá um problema no acelerador eletrônico, né, que quase todos os carros hoje em dia, se não todos, são, né, dos novos pelo menos, são com acelerador eletrônico, e desse algum BO, eu não ia conseguir, entendeu? Então meu carro ia provavelmente ficar muito mais tempo ali, É, e digo na mais, rua pra Paulo, atrapalhar. Diga. tem muito vídeo de carro disparando o acelerador, né? Não sei se vocês Sim, lembram, exato. teve um. Eu não Era um lembro se era Elantra, um cara. Azira ou um Elantra. Sim. E aí que saiu no pau, velho. A tiazinha não tinha o que fazer, foi desviando dos bagulho até que uma hora ela porrou e o carro só acelerando, só acelerando. Então, também, os carros novos têm alguns problemas e podem dar alguns BOs absurdos, né? Mas se você Ah, não, que tira eu tô os indo carros. pela aquela linha de pensamento da simplicidade, é mais fácil de você arrumar, né. Ah, Acho que não é sim. uma linha de pensamento, não é uma verdade absoluta, enfim. Mas Não, mas exatamente isso, eu assim. acho que eu acho que é no seu caso, entendeu, Paulo? É muito específico. Não, não, tô O falando de qualquer carro, assim, tipo, eu Não, lembro que eu antigamente os entendo. carros davam mais problema, né, porque a tecnologia, enfim, não estava tão boa, então isso também, óbvio, né, que é uma coisa, entre aspas, "cultural", do tempo, né, em que essas coisas aconteciam, que assim, o meu pai, ele sabia arrumar, tipo, a grande maioria dos BOs que dessem no carro, o pai de vocês provavelmente também, entendeu. Então, se acontecesse alguma coisa, dependendo da gravidade, obviamente, era mais fácil de arrumar, hoje em dia ainda talvez seja, né, nesse caso acelerador com certeza, só que, até pelo fato das pessoas mexerem mais e tudo mais, obviamente seria mais fácil, mas se você gosta do carro, ou melhor, se você tem esse carro antigo e você convive com ele, ainda mais se você é obrigado a usar ele todo dia, pelo fato de você não poder comprar uma coisa mais moderna, eu acho que teoricamente, você vai saber como contornar alguns problemas, para não depender de esperar um guincho chegar, por exemplo, alguma coisa do tipo, do que alguém que tem um carro que essa pessoa simplesmente deixa na concessionária a cada 6 meses, quando deixa, né, porque tem gente que é negligente até com isso. Então eu acho que tem esse ponto interessante também, assim, pra gente falar, né, do quanto você conseguiria resolver um problema, no seu carro antigo mais rápido talvez do que num carro novo, mas mais para deixar pontuado mesmo. O Japa com É, o mas Escort, não sei se tem alguma coisa para falar também o sobre isso. quanto que isso também influenciaria, lógico, é um ponto positivo no caso, mas ele tem a mesma chance de acontecer um BOzinho de leve que você consegue resolver, quanto um BOzinho de leve que causa um acidente grave ou enfim. Lógico, lógico. Mas é um ponto mesmo. Na verdade, o carro antigo, ele te traz alguns problemas de que as peças que você vai precisar trocar nele são peças que você nunca ouviu falar quando você já teve carros novos. Porque são peças que duram muito tempo. Então, assim, puta, a mangueira do fluido de freio. Tipo assim, quem troca isso, cara? É, exato, mas ela pode Uhum. Só que assim, ressecar, né? só que depois de 30, 40, 60 anos, é um bagulho que você vai ter que fazer. E assim, se Sim. você não sabe, pode ser que dê merda. Meu carro é um carro que não fez revisão de freio, né? Eu sei que tem pastilha, eu sei que o disco tá bom, mas assim, puta, eu nunca abri lá, sabe? Eu nunca pedi pra fazer e tal. É E uma coisa que eu tenho que fazer um dia. ele ainda não tem o upgrade Santana Racing, né? Não, não tem outra que Santana Não, Race mas mesmo. esse é o meu ponto. Tipo, no seu caso, né, especificamente, você não usa o carro para trabalhar todo dia, então é uma Uhum. coisa que você não precisa ver para ontem, por exemplo. Agora, se você usasse, Sim. uma que assim, não é que você, como eu uso todo dia, eu vou fazer a manutenção preventiva. Você podia não fazer, mas com Não, certeza ia dar ruim, e e aí são você tem pessoas que que fazer usam. depois, entendeu? A pessoa usa todo dia e não tem tempo de encostar o carro numa oficina pra ver também. Ah, não, mas é que É, tá, tipo, a pessoa usa todo dia, isso com certeza não, né, mas a grande chance de acontecer esse problema, de você ficar parado e sim, atrapalhar o trânsito é muito maior, mas também para você ir lá e resolver e saber o que que é, e a partir de cada, problema que der, você, se você tiver tempo, obviamente, tudo mais, ou só quando você levar para o mecânico, ele te explicar quando for retirar o carro, até falar: "Puta, ó, saiu caro porque eu troquei isso, isso e isso e tal", você acaba aprendendo um pouco mais. Agora, tem concessionária
E se você não pergunta, que nem a gente falou no episódio de se vale a pena ou não fazer revisão no concessionário, né? Porque a pessoa simplesmente faz as coisas ou deixa de fazer, porque foda-se você, tipo, tá aqui na minha obrigação aqui, revisão de 10 mil km pra fazer tal coisa, e às vezes o cara nem olha, às vezes nem tem preparo, não sabe o que tem no seu carro e deixa de fazer. Você também, Sim. às vezes, não sabe, não vai ter conhecimento do que tá acontecendo, do que precisaria ser feito, na verdade, tudo. Então, o meu ponto, acho que assim, você tendo uma coisa mais antiga, seja pelo fato de você gostar ou de você precisar, implica em você acabar adquirindo, querendo ou não, um pouco mais de conhecimento mecânico, né, no geral, assim, para você conseguir resolver alguma coisa caso precise, não tenha ninguém para resolver. Mas pelo Eu acho que estatuto é, eu não acho que é é muito obrigatório, específico, Paulo. Paulo. Não é obrigatório. Não, eu entendo, eu acho que eu concordo com o louvor, tá? Mas não é obrigatório, mesmo porque, assim, meu Sim, carro, um exemplo, tá? O Escort, ele não tá segurando em marcha lenta. E aí eu achei que era ajuste de marcha lenta no carburador e tal, e não é. Meu alternador não tá dando conta de, enfim, em marcha lenta ele não tá dando conta de mandar, né, os sinais pra bobina, e ele não tá conseguindo manter o carro em marcha lenta só quando eu tô com o pé no acelerador. É uma coisa que eu nunca ouvi falar. Não é que eu nunca ouvi falar. Tipo assim, cara, quantas vezes seus pais tiveram problema com os carros seminovo, novo? Nunca, velho. Alternador é um bagulho muito de carro velho. sim. E agora eu fico, tipo assim, custa 400 pau um recondicionado. Então é uma coisa cara. Isso é cara pra mim, que tenho carro de zoeira, imagina pra quem trabalha com carro, sabe? Essas coisas. Sim, com certeza. Mas se o bagulho tá andando, a pessoa não vai arrumar, e foda-se. Pode ser que, assim como já aconteceu comigo, você tá chegando no farol, pisando em embreagem, o carro morre. E na segunda bombeada lá que você vai dar no freio, já vai estar duro, sabe? Então, assim, pode acontecer. E um carro sem ABS, quando o freio fica duro, qual que é a sensibilidade que você vai ter de saber que vai travar a roda ou não? É outra treta, velho. E então, pra mim, é um item que começa a encher meu saco, mas se eu não tivesse dinheiro, eu ia andar com o carro assim mesmo e foda-se. Só que, imagina, o que eu posso fazer? Eu posso mandar recondicionar, eu posso meio que, de uma forma paliativa, consertar, só que vai quebrar de novo daqui X tempo. E eu posso ficar 30 anos usando assim pra sempre. Lógico. Então, Não, qual é que só é? pra deixar claro que eu não tô falando assim que é a melhor, que todo mundo vai saber resolver e tudo mais, mas eu sei que existe essa possibilidade, tipo, que algumas pessoas conseguiriam resolver isso mais rápido do que outras pessoas com um carro novo, entendeu? Só pra não parecer que eu tô falando que o carro velho é mais confiável, nem Entendi. nada do tipo. Nossa, ô Miguel, você viu que ele chegou até perto do microfone pra falar, Eu né? vi, Parece eu que vi. exaltou. Não, velho, é que esse Porque microfone eu que acho que isso aqui. Não, é que o fone que eu tô usando é uma bosta, tá doendo pra caralho minha orelha. Isso que a gente tá há 45 minutos só falando, então eu tirei ele. Tô segurando Nossa, mais então quer perto dizer que aqui. o Paulo quer terminar o episódio. Então Ô, tá bom, Miguel, galera. Não, velho, agora eu dei um jeito. vou fazer uma conta rápida aqui, tá? Esse episódio é o episódio número 77. E a gente faz episódios semanais, tirando alguns a mais que a gente faz. Então, são 77 semanas que a gente tá fazendo episódio, que são 19,25 meses, que são praticamente 1 ano e 8 meses ali, vai? Então faz 1 ano e 8 meses, ou 19 meses, que o Paulo poderia ter comprado um fone bom pra usar com a gente gravando. Não, peraí. Vamos começar. A gente gravava E aí ele tá falando de Tem que gente que tirar. tá. comprou um São fone 7 lá meses. nos Estados São 7 Unidos. meses, vai, Japa. Não, e o cara falando de gente que não faz manutenção no carro. Puta que pariu. Não, É, peraí, primeiro. exatamente. Não, vai tomar no cu todo mundo que agora eu vou falar. É o seguinte. Arruma esse fone aí, Paulo, quero ver. Já que você tá usando Não. um fone ruim todo dia, você tem que arrumar ele. Esse fone é um fone moderno, tá? Como a gente conversa. É o seguinte, eu tava usando no notebooks que eu tava usando antes, era um fone normal de celular, que tem um microfone, e funcionava bem. Só que aí o trabalho entregou os computadores para casa de cada funcionário do escritório, e nesse computador, os fones normais de fone de ouvido, eles não funcionam para mim. E eu consigo ouvir, mas não consigo falar, por exemplo. Então, eu pedi pro escritório um headset lá que tem um microfone e tudo mais, com entrada USB, e aí ele funciona, só que, sei lá, tipo, ele é mega desconfortável e tal, e machuca a minha orelha. E da outra vez eu tive que pegar um microfone de cantar com pedal de equalização e fazer um monte de. Mas foi o É, episódio não mais sei, limpo que você Japa, fez. eu só ouço eu sei. desculpas. Eu só uso desculpas também, Paulo. E a Black Friday tá chegando aí, velho. Então, É o seguinte, meu imagina. aniversário foi há 12 dias. Se vocês quiserem mandar um fone pra minha casa, eu vou adorar, que vocês nunca me deram nenhum presente, seus cu. Se vira, Você parça. não, Eu tinha dado um presente você pra não você. sai comigo, velho? Oi? Você não sai comigo? Lógico que eu saio. Sai nada. Chama Eu te aí. dei minha moto, eu tinha acabado de encher o tanque de pódio, dei a Aí, chave na sua mão e falei, isso eu não vou boy. esquecer nunca, velho. Puta cuzão, puta cuzão.
Exato. E E quantas você vezes nem o Miguel abasteceu o Mini e falou, Paulo, dá um rolê? 0. com a gasolina que ele colocava e saia fumaça, que gasolina que era mesmo? Era Octapro, não usei Acho Nem sei se tem essa merda que nem mais. tem mais essa porra Tem, mais, lógico que velho. tem. Eu vi um stories esses dias do cara que completou de Octapro no tanque do carro, deu caríssimo. Ele pagou caríssimo no Octapro e ainda por uma gasolina bosta. Não usem. Mas, enfim, Paulo, eu acho que o que a gente pode tirar dessa história toda é que, você só pode usar fones que você saiba consertar, e 2, você negligencia os equipamentos necessários para gravar o podcast. Então a gente só pode. Então, em resumo, você não liga o tanto que a gente liga pro podcast. Exatamente. Eu Tá ligo, bom. velho. Vocês têm um bagulho que funciona sem precisar gastar mais, sendo que o Miguel tá com o microfone que a gente comprou e eu tá sem, é Eu, simplesmente que que, de azar. eu viajei pra Nova York só pra comprar o fone, velho. Ah, Nossa, que tá. mal Uhum. agradecido. Ah, entendi. Mas, ô Paulo, na sua opinião, de fone ruim aí, Sim. você acha que os carros antigos deveriam sair de circulação? Não. Nem fudendo. Muito bom. Miguel, Eu também acho que não. Mas sei lá, velho. Tinha que ter alguma ajuda aí. Eu acho que os idosos têm que sair de circulação. 75 anos, 80, não pode mais dirigir de jeito nenhum. Mas os carros não tem muito jeito. eu acho que você devia falar pra gente qual é a senha do grupo do Facebook do RioCast. Ah, o grupo do Facebook, você entra lá e tem uma senha, e a senha é Escorro S171. Muito bom. Escorro S171. Muito bom. E eu acho que, antes da gente começar a pensar em tirar ou não alguma coisa de circulação, a gente tem que começar a entender, isso é concordando com o Paulo, né? Feliz ou infelizmente, pra mim é muito triste ter que concordar com o Paulo, mas enfim. Paulo, tá me ouvindo? Porque seu fone é meio ruim. Não, tô Não, sim. não, tô brincando, tô brincando. Esses Eu caras acho que usam que fone antigo é foda. foda, é foda. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar, por exemplo, em coisas antes disso. Tipo assim, cara, você é uma tiazinha de 60 anos e quer um carro enorme, você vai ter que fazer uma prova de na autoescola. E Mas aí, aí, o que acontece? É isso que é. O problema da prova da autoescola é que todo mundo compra. E aí você tem que resolver a autoescola primeiro, resolver o Detran, resolver a política, resolver o brasileiro, resolver a educação. Aí, velho, não tem nem como. adianta. Aí é melhor nem tocar nesse assunto e pode ignorar tudo que a gente falou nesse episódio. Vou fazer uma alusão muito boa aqui, e aí só contando uma história rápida. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho uma pira de que eu tenho que comer Dunkin' Donuts, tá? E vocês vão entender onde é que eu chego. Eu tenho essa pira de Dunkin' Donuts, pra É quem é um só pouco mais nojento. velho. Eu tenho uma coisa parecida, só que em vez dos Estados Unidos é Osasco e cachorro-quente, tá? Que é o que tá dentro da minha Olha realidade. só. Muito bom. Mas da minha também, tá? É que eu ia a trabalho, mas enfim. E aí toda vez que eu chegava lá, eu tinha que comer um donut. Que só tava nos Estados Unidos que eu comia esse Dunkin' Donuts, porque quando eu era moleque, aqui no Brasil existia isso. E não existe mais, tá? Então eu tenho essa pira porque eu acho bom também. E o slogan do Dunkin' Donuts é America's Runs on Donuts, que é mais ou menos um português tradicional aqui. Assim, tipo, os Estados Unidos acontece por causa dos donuts. Tipo assim, eles são, eles consomem, eles são o que eles são por causa dos donuts. Eles E são gordos por causa dos donuts. não por Óbvio, isso. É, não tem faz jeito. Mas, sentido. se eu fosse plotar esse mesmo slogan pro Brasil, o Brasil, ele acontece só por causa dos carros e caminhão velho. É só por isso que ele acontece. Tipo, se não for. Brazil runs on gambiarra. Exato. Então, Exato. e você consegue ver isso em um monte de lugar. Então, assim, a moto mais roubada é a CG, e independentemente do ano, não é só a mais nova. Os caminhão que a gente vê rodando, transportando todas as coisas que a gente consome, são os caminhão velho. Por mais que a gente aqui perto de São Paulo veja muitos novos, ou acho que perto de grandes cidades seja nos novos, a grande maioria dos caminhões é antigo pra caralho. Uhum. E você não precisa se esforçar muito, né? Vocês moram em prédio, abre a janela aí e olha pra baixo. Você vai ver algum carro que é antes dos anos 2000, que já vai precisar de alguma das manutenções que não foi feita, sabe? Algumas É, coisas com assim. certeza. Com certeza, tem um paninho ali Então, na frente do portão. exato, exato. Aqui na frente da minha casa tem um cara com 2 Gol quadrada, que ele tem escapamento também, velho. E assim, o Brasil, ele respira a base de carro antigo. Não tem como. Tipo, você quebra o país, tá ligado? Sim. Quem E não não é tem transporte necessariamente público antigo, né? É velho. é velho, exato. Boa. E é isso. Acho que eu me estendi aqui. Tentei criar aqui uma história. Não, Tipo faz storytelling, sentido total. Acho mas que, acho que foi um bom encerramento. Sim. acho que é isso, né? E é isso, gente. Se vocês tiverem algum link de fone bom e barato, vocês podem mandar Manda direto pro Paulo. pro @Paulo Paulo. Vieira.
Ele falou que vai se esforçar, agora que esse mês o cartão dele não tá estourado com o Miata, ele vai se esforçar pra comprar Que um fone novo. cartão, bicho? O Quem cara disse, nunca usou velho? cartão na vida. Gastei mó grana. Aliás, eu gastei um dinheiro que eu ainda nem recebi só pra fazer o escapamento do carro. Você acha que eu vou gastar com fone de ouvido? Com um E nem, negócio postou, fone nem fez um vídeo pra nós, né? Nossa, o Paulo é Nossa, foda. não, o cara não conseguiu fazer um vídeo pra nós, velho. Mano, quando eu entro no carro, eu quero curtir o rolê, eu não quero fazer vídeo. Nossa, cara, Mas puta eu vou que pensar pariu, no caso de cara. vocês Você é aí. um Ô, criador Paulo, de conteúdo agora, Paulo. Esquece. você tem É, que, enfim. E é bom você se esforçar pra gente postar isso no Instagram também. Exato. vou pensar. Qualquer coisa, faz o seguinte, eu mando um vídeo de um Miata genérico e a gente fala que é o meu mesmo. Tá bom. bom. Tá bom. Manda Beleza? de outra cor. Sim. Tá bom. Então é isso, né, pessoal? Eu acho que não deveriam sair em circulação, e não é nem porque eu tenho essa merda velha, e sim porque o país gira em torno de carro velho, não economicamente pelo carro velho em si, mas pelo que o carro ou o caminhão velho fazem ainda por nós. Isso significa uma história do Brasil. Isso significa uma história no Brasil. A gente podia falar sobre, tipo, ler, né, fazer um TCC sobre isso. Mas, enfim. Podia. Podia, Mas vamos não vamos. marcar, vamos marcar. Vamos Vamos marcar, vamos marcar. marcar. Eu te Vamos marcar. aviso, viu? Tá, tem que marcar pessoalmente, né? Porque o Paulo não consegue, não tem fone o que dá pra ficar muito tempo É falando. verdade, é verdade. Não, o próximo episódio eu vou fazer pro sinal de fumaça com vocês. À noite. Melhor, que aí ninguém precisa ouvir o Paulo falar. Forte abraços, meus amigos. Aí, galera, eu sei que ninguém perguntou nem pra mim nem pro Miguel, mas eu também acho que os carros antigos não deveriam sair de circulação pelos exatos motivos do Jato. Não, eu te perguntei Ele e tá você ficando respondeu. louco. Ele tá ficando louco. A gente chega, a gente tá cansado. Velho. É isso, Próximo episódio a gente traz um convidado, porque eu acho que vocês já não aguentam mais a gente, nem a gente aguenta mais a gente. exato. E é isso, meus amigos. E aí, gente, se vocês forem mandar o fone pro Paulo, quem for mandar esse fone pro Paulo, vocês aproveitem pra também falar pra ele fazer compras online mais cedo, porque toda vez que a gente vai gravar, ele pede mais uns minutos aqui, porque ele tá lavando arroz na pia lá. Você tá de verdade. sacanagem, né? Eu comprei o presente de aniversário da minha namorada, só um desabafo aqui. Ele chegou depois de 15 dias do previsto e ainda com a porra da embalagem amassada. A sorte que o bagulho que tava dentro da embalagem não tá amassado. Então, mano, compras online comigo não funciona, velho. Não funciona. Quando É eu melhor fazer uma parar largada, mesmo, né, Paulo. da Americanas que tava lá, eu comprei. Aí quando eu abri no computador pra ver o que era meu, na verdade eram só a porra dos parafusos das porcas lá e das buchinhas. E sorte que eu consegui cancelar a tempo. Mas enfim, tá muito barato. Americanas is the new wish. É, Nossa, bom, é impressionante. Mas enfim, vamos encerrar. é isso, então. Então é isso, Chega turma. de Até a nós por hoje. próxima. Tudo nosso, nada deles. Comprem carros antigos, porque E o marca a gente no Brasil Instagram, que vocês não estão postando stories, seus otários. Isso ajuda nós. totalmente sentimento do Miguel, velho. É, Ajuda a exato. deixar o Miguel mais feliz. Qual vai ser a capa dessa vez, Paulo? Surpresinha. Tá Mas bom. eu fiquei mó feliz, velho, que teve um cara que eu esqueci o arroba dele, eu peço perdão, mas ele percebeu que eu sempre tento esconder um rollcast em todas as imagens de capa. E eu fiquei mó feliz que depois de 1 ano e 8 meses, ou sei lá, perdi a noção do tempo, alguém finalmente descobriu isso. É isso. Então, muito obrigado, @desconhecido. Esperem mais conteúdos ótimos. E quando o Paulo estiver com a agenda livre, a gente também promete um Paulo Cast de novo. Sim, tá no forno, mas ultimamente tá difícil, mas vai sair. O melhor Tá de slow tudo. cook. Tá bom. Tá bom. Então é isso, turma. Um grande abraço. Grande E abraço. falou. Valeu, Rei. Adeus. Até mais.